em 2 Timóteo 2, versículo 13. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, versículo 13. Antes de entrar na palavra, só quero lembrar, este fim de semana tem o IFC, sexta e sábado. Sexta-feira às 8h30, sábado às 2h30 da tarde. Portanto, esta sexta-feira, quem vai dar a lição é a pastora Isildinha, vai ser muito bom, de certeza absoluta. Então, quem faz o IFC é sexta e sábado. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode falar comigo no fim. Também quero vos lembrar que nós temos uma livraria lá ao fundo, temos algumas coisas novas, muitas bíblias, livros, muito giro. Nós também temos, muito rapidamente, quero pedir a cada um em casa para partilhar a nossa conferência em setembro, que é dias de 23 e 24 de setembro. Não sei se tem uma coisa por aí ou não. Nós temos alguns convidados. Temos o fundador da Igreja do Renovo, que é o pastor João Pedro. Alguns de vocês não conhecem, por exemplo, acho que o Marcelo não conhece, a Fabiana não conhece. Ele vem juntamente com a sua esposa, a pastora Ana Paula. Temos também, claro, o Bispo Fidalgo, a sua esposa a Célia. Temos o Grupo Louvor, uma parte do Grupo Louvor lá da sede. E também temos o Fabs, o Fábio da Silva, que é um irmão nosso, que vem de propósito de Inglaterra para ministrar para nós. Vai ser muito bom e eu acredito que vidas vão ser transformadas nesse fim de semana. Amém? E hoje, quero-vos falar de um jogo. Vamos jogar um jogo, pode ser? Hoje vai ser o Benfica contra o Porto. Vai ser o Real contra o Barcelona. Vai ser um jogo de ténis. Vai ser uma luta de boxe. E num lado, podem deixar isso aí, vamos ter aqui, vou pegar aqui de minha sogra. Pode ficar aqui. Este é um aqui, e aqui tem outra. Podes ver aqui. Ok? Neste lado, nós temos a equipa da lei. Esta é a equipa da lei, desculpe lá. Não quer dizer nada com isso, mas exatamente. Exatamente. Esta é a equipa da lei. E esta equipa aqui é a equipa da graça. Ok? Tem a lei e a graça. Eu não quero resposta, não é? Mas cada um, no final da reunião, vocês vão ver se vocês estão neste lado da sala, que é na equipa da lei, não é? Ou se vocês estão aqui na equipa da graça, ok? Porque muitos estão aqui, mas a vontade de Deus é que você esteja aqui. Alguns, embora estão na igreja há muito tempo, permanecem aqui, mas a vontade de Deus, por causa de Jesus, é que você esteja nesta equipa. Não estou a desprezar, pastor. Mas justifica-se, o jogo não tem piada. Pois, não. Mas a vontade de Deus é que vocês fiquem neste lado da sala, ok? Podem sentar. Também pode ser, exatamente. Vamos ler este versículo muito rapidamente. Que diz assim: se formos infiéis, quem já foi infiel com Deus, levanta a mão. Não levanta. Ele permanece fiel. E vou confessar uma coisa. Este aqui é um dos versículos mais lindos que já li na Bíblia. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Porquê a igreja? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Jesus, Deus não vai mudar. Você não pode mudar a Deus. Você pode ser mudado por Deus, mas você não pode mudar a Deus. E hoje nós vamos falar de um jogo. Como eu disse, é a lei contra a graça. E no fim da reunião, este é para os mais velhos e para os mais novos. Eu creio que isto vai transformar vidas hoje. Você vai ver se você está neste lado da sala ou neste lado da sala. Amém? Nós vimos ao longo da Bíblia, já preguei isso uma ou duas vezes aqui na igreja, já lembro, sobre alianças, sobre acordos, sobre um contrato, sobre contratos que Deus já fez desde o início, por exemplo, com Abraão, com os patriarcas, que é Jacó, Isaac, Jacó e Abraão. São os patriarcas da Bíblia. Ele já fez vários pactos, ele já fez várias alianças com homens e mulheres de Deus. Quem sabe disso?
Um dos pactos que ele fez, por exemplo, foi com Noé. Quem conhece a vida de Noé? Penso que toda a gente conhece, ok? Quem está a escrever pode escrever. Um dos grandes pactos que Deus fez com a criação, com o homem, foi com Noé, em Gênesis 9, versículo 8 adiante. Eu não vou ler, você pode ler em casa. É um pacto que ele fez com Noé. Ele disse assim: Noé, a partir de hoje, quando você vê um arco lá sobre as nuvens, você vai saber que nunca mais vou destruir o povo por causa do dilúvio e por causa das águas. Você sabe que uma parte da terra foi destruída pelas águas. E quando você vê o arco-íris agora no céu, este é um símbolo, é um sinal para mim e para ti, que Deus nunca mais vai fazer uma coisa dessas. Amém? Amém? Você sabia disso? Quando você vê um arco-íris, é um pacto, é uma aliança, é um sinal, é um símbolo que Deus disse a Noé: olha, quando você olha para aqui, olha para aquele arco no céu bonito, com aquelas cores todas bonitas, você vai saber que eu nunca mais vou fazer aquilo. É um pacto, é uma aliança, é um contrato. Posso ver o amém? E aquilo que eu vou falar hoje, há muitos contratos, há muitas alianças na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Desde da Gênesis a Malaquias está muito pacto, mas eu quero falar de dois, que é o pacto da lei e o pacto da graça. É o pacto, é a aliança da lei e da graça. Posso ver o amém? E nós vamos ver, em pormenor hoje, da manhã, a lei e a graça e o significado para os dias de hoje. Pode ser? Pode ser? Vamos começar por a lei. Pode ser? Romanos 5, vamos lá. Portanto, vamos falar do pacto da lei, ou seja, mais conhecido por Velho Testamento, o Antigo Testamento, ou a antiga aliança que Deus fez com o homem, e nós vamos falar do pacto da graça, a nova aliança. E quem trouxe a nova aliança? Foi a partir de quando Jesus veio à Terra, morreu por nós, que a nova aliança foi dada por Deus, pelos homens. E quero vos dizer uma coisa, a vontade de Deus, e quero repetir novamente, que a vontade de Deus é que nós estamos completamente debaixo da aliança da graça. Não é fazer tudo o que você quer, não é nada disso, e nós vamos explicar um bocadinho. Claro, não vai dar tempo a explicar tudo em pormenor, não é? Que não dá tempo. Mas você vai ver pela Bíblia, não é desculpa para pecar, mas também não é desculpa para dar debaixo da condenação e debaixo da morte. E nós vamos ver um versículo mais à frente, que eu li esta semana, igreja, que o Paulo falou, a igreja do Coríntio, que ele fala sobre a condenação e a morte. E vamos ver isso, ok? Mas primeiro vamos ler isto, que é Romanos 5, versículo 12. Ok? E diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, está a falar de quem? Do Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 13: porque até a lei estava o pecado no mundo. O pecado existia desde a queda até Moisés, e nós vamos ver isso agora. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão, ou seja, desde a queda, até Moisés, até a lei, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquela que havia de ver. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é de um só homem. Quem? Jesus Cristo abundou sobre muitos. Glória a Deus. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Justificação. Quem está a escrever, escreve isso. Justificação. Porque se pela ofensa de um, a morte reinou por isso. Sim.
Muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, igreja, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, escreve aí, condenação, assim também por um só acto da justiça. Glória a Deus, está a falar da cruz do Calvário. Um só acto de justiça veio a graça sobre todos os homens, sobre ti, sobre mim, sobre todos nós já aceitaram Jesus Cristo, todos os homens para a justificação da vida. Versículo 19. Por como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim que pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus, nós fomos justificados. Escreve aí, justificação, é importante porque vamos falar muito sobre isso hoje. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Também escreve isso, é importante você escreve isso ou num papel, ou no vosso coração, na vossa mente, porque nós vamos falar muito sobre isso hoje. Veio, porém, a lei. Veio, porém, a lei. Para quê? Para que a ofensa, o pecado, abundasse, esparasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo. Quem? O nosso Senhor. Eu quero vos dizer uma coisa. A lei foi dada por Deus como uma espécie de raio-x. Quem sabe o que é um raio-x? E vou dar um exemplo. Está aqui o meu sogro, o pastor Martinho. Vem aqui. Fica aqui. Ok. Pode ficar assim. Imagina aqui uma máquina. Aliás, há um programa na National Geographic que eu gosto de ver muito, que é chamado Apanhar o Traficante. Não sei se vocês já viram na televisão. Isso fala de é um programa que é filmado no aeroporto de Bogotá, na Colômbia. Colômbia, que vocês sabem, tem muita cocaína. Então é um aeroporto que passa muita droga. E eles têm, já viste? Eles têm uma máquina que quando eu suspeito alguém tem droga ou dentro do corpo, aqui, porque eles com preservativos, eles põem a droga lá dentro e metem na boca. Quando eles suspeitam de alguma pessoa, o que é que eles fazem? Metem numa máquina e a máquina faz assim. E a máquina consegue ver tudo que está dentro da pessoa. Tudo. Não esconde nada. Pode sentar. Tudo. Mostra tudo. Tudo que está dentro dos instintos, tudo que você pode imaginar, essa máquina mostra. E a lei é exatamente a mesma coisa. A lei foi dada por Deus para mostrar ao homem o pecado. Para mostrar desculpa lá a expressão, a podridão que o homem estava. A lei foi dada por Deus por causa disso. É por isso que a lei, e nós vamos ver mais à frente, mais sobre isso, tinha, por si mesmo, não tinha defeitos, mas Deus sabia do início que Ele tinha o plano perfeito. O plano perfeito sempre era Jesus Cristo. A lei foi dada para mostrar eu e tu, e nós vamos ver isso, o Paulo falava isso, eu e tu, a podridão que vivia dentro de nós, o pecado que estava dentro de nós. Essa foi a razão que Deus deu a lei a Moisés para dar ao povo. Foi dado ao povo, através do conhecimento do pecado, para diagnosticar a doença que eu tinha e você tinha. Posso ver um amém? Diagnosticar a condição humana. Mas tem um remédio, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Ben-Aron da nossa vida espiritual. Ele é o remédio para a nossa vida. E nós vamos ver isso hoje. Abre a Bíblia comigo muito rapidamente, um bocadinho mais para trás. Romanos 3, 20. Estamos a falar da equipa da lei. A equipa da lei. Então nós vemos aqui que Deus deu a lei para diagnosticar a doença que estava no homem.
É por isso que eu disse assim, no início você vai reparar, quando Adão e Eva pecou, ele disse assim, se você pecar, ou antes de pecar, se você pecar, certamente morrerás. Não foi isso que ele disse? Se você pecar, certamente morrerás. E diz assim em Romanos 3, versículo 20, por isso nenhuma carne, não importa quem você é, mas está a dizer aqui, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei. Está aqui a dizer, por isso nenhuma carne, ninguém, será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui é para confirmar tudo aquilo que disse até agora, para diagnosticar o pecado está dentro de si e dentro de mim. Romanos, um bocadinho mais para a frente. Romanos 7, versículo 7. 7, até o 9. Veja aqui o que o Paulo estava a dizer. Isto é espetacular. O que diremos, pois? Versículo 7. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão para a lei. A Bíblia é mesmo espetacular. Eu fico confuso. Eu posso começar uma coisa. Eu fico confuso com há pessoas que dizem assim, mas a Bíblia é tão confusa. Eu não entendo aquela Bíblia. Eu leio, mas aquilo não faz, porque aqui diz uma coisa e ali já diz outra. Aqui no Velho Testamento diz uma coisa, mas aqui na Nova Aliança diz outra. Toda a palavra de Deus, diz lá na Bíblia, é apto para ensinar, para corrigir. Toda a palavra de Deus. Eu garanto-vos, porque eu tenho experiência disso, e mais, eu e a minha esposa Cristina estamos nesta onda. Quando você lê a Bíblia e você tem o Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus dentro de si, para guiar, quando você está a ler, para mostrar o que está lá escrito. E quero vos dizer uma coisa, não há confusão, porque Deus e a sua palavra não traz confusão. Não pode trazer confusão. Porque se traz confusão, eu vou arrumar as minhas coisas e vou-me embora. Porque Deus não serve um Deus da confusão. Deus não é um Deus confuso. E Deus está a dizer aqui sobre a lei. O que é que diremos, pois? A lei é pecado? Não, de maneira nenhuma. Mas eu não conhecia o pecado que estava dentro de mim, senão pela lei. Porque eu não conheceria concupiscência, desejos que eu tenho, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim, veja lá, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E depois continua, versículo 9, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vendo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, antes da lei nós vemos que o pecado existia, mas não era castigado, digamos assim. Você não morria espiritualmente falando. Então nós vamos ver aqui, aquilo que o Paulo dizia sobre a lei, para dar uma pequena ideia o que era a lei. Abra a Bíblia comigo em 2 de Coríntios 3. 2 de Coríntios 3. Então, quando Deus disse assim, se pecares, certamente morrerás, isso só aconteceu com a chegada da lei. Amém? Com a chegada da lei que isso aconteceu. A pessoa morria espiritualmente falando. Apóstolo Paulo aqui, o mestre da palavra, ele dá aqui uma pequena ideia para melhor entender, digamos assim, o que era o papel da lei, o que era o papel da antiga aliança. Ouça, quando eu li isto, e quase pulava fora da cadeira. Veja o que está a dizer aqui, versículo 7. 2 de Coríntios 3, 7. Deixa eu beber um pouco de água. Segundo de Coríntios 3, versículo 7, diz assim, e se o ministério da morte, veja lá como Paulo escreve a lei, como ministério da morte.
Está aqui. E se o ministério da morte, o Paulo estava a falar da lei, igreja. Se o ministério da morte, gravado com as letras em pedras, veio em glória, mesmo assim ele diz que veio em glória. Que a lei veio em glória, mas ele também diz ao mesmo tempo que é o ministério da morte. Da maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Quem sabe o que significa essa palavra transitória? Significa pouco tempo, breve, não vai durar muito. É passagem, é breve. Você já viu como Deus já tinha um plano perfeito? A lei era uma coisa de passagem, nunca era o plano de Deus. Nós vamos ver mais à frente, nunca era o plano de Deus que a lei ficasse no meio dos homens, não era a vontade de Deus. Porque ele dá a dizer aqui, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, e nós vamos ver essa palavra novamente, porque está a dizer em outra parte da Bíblia, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Você veja isto que o Paulo diz aqui. Ele primeiro falou que a lei é o ministério da morte. Depois ele diz assim, porque se o ministério da condenação... Ele diz que a lei é o ministério da condenação. Você não tem que se sentir condenados. Mas eu não fiz aquilo ontem. Mas eu não fiz aquilo a semana passada. Você não dá ouvidos a líderes nem pessoas que você tem que fazer alguma coisa pelas obras, irmãos. Deus não está à espera de sacrifícios, Deus não está à espera de nada disso, Deus está à espera da obediência. Até a própria Bíblia diz no Velho Testamento que é melhor de obedecer que sacrificar. Deus, não é? Deus quer a sua obediência. Deus não quer sacrifícios. Deus não quer que você trabalhe a sua salvação pelas obras, irmãos. É por isso que nós vamos preparar, e a Cristina já está a preparar, algumas lições, e isto também não é gabar, mas quem tem net em casa, você vai ouvir uma lição que dei numa quarta-feira, acho que foi há 3 quarta-feiras atrás, chamada Dinheiro. Você vai ouvir isso. Vai ouvir essa pregação que dei numa quarta-feira sobre dinheiro. Porque nós vamos preparar algumas lições sobre dinheiro. A pastora falou e falou muito bem sobre dinheiro. 10%? 10%? Você vai me falar agora de 10%? 10% é nada. Você está abaixo da nova aliança, está abaixo da graça de Deus, está abaixo da graça de Jesus Cristo. Você tem que dar por amor à obra, você ama a obra de Deus. 10% é pouco, você tem que dar muito mais que isso. A sério, pastor? A sério? A sério? Você sabe uma coisa? Quando a lei foi estipulada, o dízimo é antes da lei. Nós já sabemos que Abraão deu o dízimo muito antes da lei. Mas você sabe uma coisa? No Velho Testamento, o pessoal não dava só 10%. Se você vai falar com os teólogos, com as pessoas que estudam mesmo a Bíblia, eles dizem, e não é só um ou dois, vários teólogos já dizem que o povo dava entre 20% e 30% dos seus bens aos homens de Deus. Você sabia disso? E você está abaixo da nova aliança. Você está abaixo da nova aliança. Nós temos de dar por amor, não por necessidade, porque nós não precisamos de nada, Deus supera a nossa necessidade. Nós temos de dar por amor. Se você dá o seu dízimo, ouça com bem a contenção, se você dá o seu dízimo, a sua oferta na igreja, basta um espírito de obra, porque você quer alguma coisa, um retorno de alguma coisa, você vai ficar sem o dinheiro e você vai ficar magoado. Se você, eu vou repetir porque não sei se todos entenderam. Se você dar o seu dízimo nesta igreja, ou a sua oferta nesta igreja, à espera de um retorno, à espera de alguma coisa de volta de Deus, e quer vos dizer uma coisa, não vai funcionar. Porque este não é o Deus que nós servimos. Nós temos de dar com amor para suprir
como a pastora falou e falou muito bem, suprir as necessidades desta casa. E também quero vos dizer uma coisa, esta casa somos muito transparentes e quero convidar qualquer diácono que serve nesta igreja. Se vocês querem ver, falar comigo e ver a mapa de orçamental que nós temos, você está à vontadíssimo para perguntar, pastor, eu quero ver o mapa de orçamento. Você está à vontade para fazer isso, porque nós somos transparentes. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Tudo que é diácono, que serve nesta igreja, você quer, pastor, eu quero ver o mapa, eu quero ver, você pode ver, quarta, domingo, isto, ofertas, você pode ver tudo e mais uma coisa. Salários, rendas, está tudo lá estipulado. O pormenor, o cêntimo mesmo. Você está à vontade para falar. E quero dizer isto a vocês, porque isto já vai no meu coração há algum tempo, e parece que estamos nesta onda. A transparência, vocês estão à vontade para me perguntar. Você também está à vontade para chegar ao meu pé e dizer assim, pastor, como é que está a igreja financeiramente? Está tudo suprido? Você não tem que ter medo. Você pode perguntar. A água está paga, a luz está paga, a TV Cabo está paga, a renda está paga. Vocês também podem perguntar. Porque nós, irmãos, estamos baixo da graça de Deus. Isto não é nenhum clube, boa palavra. Isto não é nenhum clube. Você está à vontade para chegar ao meu pé e perguntar. Porquê? Porque a graça de Deus, eu espero, reina sobre este lugar. E reina no seu coração também. Posso ouvir um amém? Então, Paulo estava a dizer aqui, olha, a lei, meus amigos, é o ministério da morte e da condenação. O ministério é um papel que condena a pessoa e a pessoa morre. Não sou eu que estou a dizer. O Paulo dizia que a lei é a condenação e a morte da pessoa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Agora abra a Bíblia comigo em Hebreus 8. Hebreus 8. Hebreus 8 e põe o dedo aí e olha para mim. Então nós acabamos de ler assim, que o Paulo dizia, olha, meus amigos, isto é assim, a lei, aquele pacto que o nosso Deus fez com os vossos pais, aquele era o ministério da morte e o ministério da condenação. Você não é preciso perguntar, mas de certeza absoluta há alguém aqui que diz assim, mas como é que isso é possível, pastor? Um Deus tão perfeito que nós servimos, criar uma coisa tão ruim? Ou parece que é ruim? Ou parece que é ruim? Como é que é possível um Deus tão perfeito criar uma coisa tão imperfeita? Hebreus 8, a partir do 1, diz assim, acima da minha Bíblia, deixa-me só abrir aqui no instante, deixa-me ver se a sua Bíblia também diz a mesma coisa. Acho que diz. Acima da minha Bíblia diz assim, na vossa Bíblia também deve estar a dizer a mesma coisa. O antigo pacto era um símbolo transitório. Quem está... Não? Tem? Ouça. Para cima do Hebreus, capítulo 8, diz assim, o antigo pacto, estamos a falar de pactos hoje, igreja, a lei, era o símbolo transitório, por pouco tempo, era passagem. Cristo é mediador de um pacto melhor e interno. Porque o pacto que ele fez abaixo da lei era transitório, irmãos. Era pouco tempo, porque ele sabia que Jesus vinha, Jesus ia ver. E esse pacto que nós vamos ver hoje, glória a Deus, o pacto que ele fez conosco através de Jesus Cristo, é interno. É interno. Não há nada que ninguém que pode quebrar aquele contrato que você fez. E eu fiz um dia, abrir a nossa boca e convidá-lo para o nosso coração, morar no trono do nosso coração. E a partir daquele momento, a nossa vida nunca foi o mesmo. Posso ouvir um amém? A nossa vida nunca foi o mesmo. Passamos aquilo que passamos, mas a nossa vida nunca foi o mesmo. Hebreus 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está onde, igreja? Assentado, glória a Deus, nos céus à destra, à direita do trono da majestade, ministro do santuário, versículo 2, ele é um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Versículo 3,
Porque todo o sumo sacerdote, e quem é aluno do IFC ou já estudou um bocadinho da Bíblia, vai saber que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, e você vai lá, eu convido cada um de vocês vai lá ao Google, www.google.com, e você vai escrever lá, sumo sacerdote imagens, e você vai ver os vestidos que eles usavam, pedras preciosas aqui à frente, bonitas, cheias de cores, e eles estavam vestidos a rigor, e eles têm uns vestes assim, bué grandes, até mais ou menos aqui, até o tornozelo, e embaixo tinha romãs, diz a Bíblia, e tinha sinos, mas eu vou explicar porque é que eles tinham sinos, porque uma vez por ano eles entravam no tabernáculo, este que a Bíblia está a falar, o sumo sacerdote escolhido por Deus, entrava lá no tabernáculo e depois entrava num lugar chamado Santos dos Santos. Uma vez por ano ele ia lá sacrificar um animal sem defeito, um cordeiro de Deus. Um cordeiro de Deus, branco, sem mácula, sem pecado. Ele matava aquele animal e ele espingava aquele sangue daquele cordeiro sobre a arca da aliança. Vocês vão lá estudar um bocadinho, faz bem à alma. Ele espingava o sangue. Para quê? Para os pecados, dos pecados daquele povo. Ele fazia isso para os pecados do povo. E a razão, Vanessa, que ele tinha sinos embaixo, e que o povo estava lá fora, à espera que Deus aceitava o sacrifício ou não. Porque se ele não aceitava o sacrifício, o sumo sacerdote não saía daquele lugar. Mas se Deus aceitava, o que é que eles ouviam? Ding, 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 ding. Deus aceitou. Só para você, isto é um bocadinho de teologia para você saber. Mas é aqui que é aqui que a Bíblia está a falar. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, para que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, tão pouco sacerdote seria. Está a falar de Jesus. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Versículo 5. Os quais servem de exemplar e sombra. Aquilo era uma sombra. Quando eles matavam o cordeiro lá no Santo dos... Era uma sombra daquilo que ia acontecer. Que o cordeiro verdadeiro de Deus vinha à terra sem pecado. Viveu entre o pecado, mas não tinha pecado. Ele foi à cruz, igreja. Isto não é uma história da carrochina. Aconteceu mesmo. Que ele veio em forma de homem, 100% homem, 100% Deus. E ele morreu por mim e morreu por ti. E o sangue foi derramado naquela cruz, foi para mim e foi para ti. Não foi uma história inventada. Aconteceu mesmo. E o terceiro dia eles foram lá, mas ele não está. Mas o que aconteceu? Porque ele está agora à destra do Pai, à direita do Pai. Glória a Deus. E ele é o grande sumo sacerdote, intercessor. Ele intercede para quem todos nós. Ele é o nosso intercedor. Glória a Deus. Intercedor, sim. Este às vezes escapa. Então, quando eu estou... Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que... Este também é lindo, você tem que estudar isto no livro, é lindo, o modelo do tabernáculo, mas não tenho tempo para explicar isso agora. No monte se te mostrou. Versículo 6, mas agora alcançou ele ministério tanto, mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, o melhor pacto, o melhor acordo. Jesus veio para fazer o melhor acordo, uma nova aliança, não uma aliança que Deus fez no passado, mas uma nova aliança através do seu sangue. Posso ouvir um amém? Que está confirmado em melhores promessas. Versículo 7. Porque, e aqui está a explicar, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aqui está a explicar tudo. Glória a Deus. E há pessoas que dizem que mas a Bíblia é confusa, mas Deus está a dizer aqui, porque se aquele primeiro, a lei que foi dada, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Deus, oh meu...
Jesus é o melhor pacto que já havia. Não há melhor pacto de Jesus Cristo. Ele é o pacto dos pactos, a aliança das alianças. Não há melhor aliança que Ele. Ele veio realmente. Você sabe, a maior obra, uma das maiores obras que Jesus fez nesta terra. Sim, Ele veio curar. Sim, Ele veio dar a cada um a vida eterna. Sim, claro que sim. Mas Ele veio, igreja, para trazer aquele relacionamento que Adão tinha no jardim. Ele veio trazer isso de volta para os dias de hoje, igreja. Aquilo foi quebrado naquele jardim. A grande obra, e a Cristina falou muito bem sobre isso na quarta-feira, glória a Deus para aquela mensagem. De propósito, quem quer mensagens gravadas, nós temos também na livraria. Vocês podem mandar buscar. E ela falou muito bem, uma das grandes obras de Jesus, meu amigo, é que Jesus veio para restabelecer a relação entre nós e Deus, que foi perdido naquele jardim quando Eva e Adão pecou. Posso ouvir o amém? Então nós vemos que a lei em si mesmo não tinha defeitos, porque o Paulo dizia que se não era para a lei não sabia que era pecado. Não tinha defeito, entre aspas. Ele até disse, e podemos abrir a Bíblia, há 2 versículos, mas vamos abrir em só uma. Romanos 7, versículo 16. Romanos 7, versículo 16. Até o Paulo dizia que a lei era boa. A lei, sim, igreja, era boa. Romanos 7, versículo 16. Ele dizia assim: e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Que é boa. Nós já vemos que ele próprio disse, se não era para a lei, ele não sabia que tinha pecado. Então a lei era boa. Tinha os seus defeitos? Tinha. Vamos ver uma coisa aqui, muito rapidamente, mais para a frente. Romanos 8. Então, se a lei era boa, de onde vinha o seu defeito? Veja lá. Romanos 8, a partir do 1. Quero encorajar, igreja, a todos, quando vocês preparem uma mensagem, quando vocês leem a vossa Bíblia em casa, não leem a Bíblia versículos sporadically, isolados. Você leia o capítulo todo para você ler o contexto daquilo que você está a ler, porque se você só lê 1 ou 2 versículos fora do contexto, você vai pensar que pode dar isso para finanças, quando tem absolutamente nada a ver com finanças. Você está a entender? Então leia o capítulo todo. Romanos 8 diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há. Glória a Deus. Portanto agora, estamos debaixo da nova aliança, com Jesus no nosso coração, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E depois ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você quer mais bem explicado? Ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, e também vai livrar você que está aqui a ler isto, da lei do pecado e da morte. E depois ele diz no 3, porquanto o que era impossível, igreja, ele diz assim, porquanto o que era impossível à lei, não era possível, é impossível, visto como estava enferma pela carne, a carne estava enferma pelo pecado, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, glória a Deus, do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, glória a Deus, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está a entender, diga amém. Porque o que estão segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, é normal. Mas aqueles que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte. O defeito, entre aspas, digamos assim, da lei era mesmo essa. É a carne. O homem por si mesmo não pode controlar a carne.
É isso que o Pai... Nós não podemos controlar a carne. É através de Jesus Cristo, sabendo aquilo que fez no cruz do Calvário, que nós vamos saber, não, o meu pecado já foi comprado. O meu pecado já foi anulado completamente. E isso era impossível à lei. Mas através da nova aliança que Ele fez para nós, isso é possível. Isso é possível. Pecamos, mas pedimos perdão. E Ele é justo e fiel para nos perdoar. Amém? Ele é justo e fiel para nos perdoar, diz a Bíblia. Glória a Deus. A lei era espiritual, porque vinha de Deus. Foi dada para controlar a carne. A lei foi dada para controlar a carne, só que a carne não pode ser controlada. É por isso que Jesus tinha de vir, para controlar os nossos desejos. A graça é mesmo isso. A graça é ter a plena consciência de quem você é, onde você vai, o que é que você está aqui a fazer. Porque se você sabe quem é, se você sabe onde vai, e se você sabe o propósito que você está nesta terra, meu amado, você está verdadeiramente baixo da graça de Deus. E você verdadeiramente, toda a condenação que está abaixo da sua vida, toda a condenação que você sente na sua vida, toda a morte que você sente na sua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque a lei, nós lemos isto, a lei é o ministério da morte e o ministério da condenação. E Jesus não é nada disso. Jesus não condena ninguém. Posso ouvir um amém? É por isso, irmãos, que a lei, e hoje quem está a escrever também escreve isto, a lei, de maneira nenhuma, podia, no passado, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, podia aperfeiçoar o homem. Hebreus 7, versículo 19. Vai lá um instantinho. Glória a Deus. Estava a ler esta semana e estava em pulgas. Sabe porquê que estava em pulgas? Porque nós lemos tanta coisa, igreja. Nós estudamos tanta coisa. Nós temos o IFC, temos isto, temos aquilo, temos a quarta-feira. E depois lemos em casa. E eu acredito que vocês também leem a Bíblia em casa. Nós vimos pregações, nós vimos isto. Mas há uma coisa tão doce de saber isto. Coisas básicas da vida cristã, que às vezes nós não pegamos e lemos. Isto é, eu não direi básico. Mas todo cristão tem que saber disso. Disto que estou a falar, a lei contra a graça. Toda a gente tem que saber isso. Toda a gente tem que saber, todo o cristão neste mundo tem que saber que você está abaixo de uma nova aliança, está abaixo da graça de Deus. Amém? Veja o que está a dizer aqui. Hebreus 7:19 diz assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Acho que melhor que isso, a Bíblia é muito explícita. Diz assim: pois a lei, e não, atenção, você vai ler o resto do capítulo, fala dessa exatamente, não fala de mais, não, fala desde que chegamos aqui. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, não aperfeiçoou nada. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Glória a Deus. É introduzida uma melhor esperança, Jesus Cristo, pela qual chegamos a Deus. Glória a Deus. É Jesus Cristo, uma melhor esperança. Você tem uma melhor esperança. Você nunca ouviu falar lá no mundo dos seus amigos, colegas, conhecidos. Eu tenho esperança. Quem já ouviu isso? Eu já próprio já disse, eu tenho esperança. Felisberta, não se preocupes porque o dia da manhã vai ser melhor. Não se preocupe, Manuel, porque amanhã vai ser melhor. Sim, eu acredito, Steven, porque eu tenho esperança. Mas será que eles têm mesmo esperança? Será que eles têm esperança que nós sabemos? Ou eles têm esperança do mundo? Porque quero-vos também dizer uma coisa. A esperança do mundo é uma coisa, mas a esperança de Deus é uma coisa completamente diferente. Porque a esperança do mundo é pôr os olhos naquilo que vê agora. A esperança é pôr os olhos naquilo que você vê agora, com os vossos olhos humanos. Mas a esperança de Deus diz a Bíblia. Porque você pode chegar a Deus agora com a esperança que é chamada Jesus Cristo. Você tem Jesus. Ele é a esperança. Amém. Jesus Cristo é a esperança. E se você não tem Jesus Cristo, você não tem esperança. Olha-me esta.
Nós aprendemos que se você não tem Jesus, você não tem amor de Deus. Você não pode estar abaixo do amor de Deus, porque o amor de Deus foi manifesto em quem? Em Jesus. Então ninguém neste mundo pode dizer, não, Deus me ama. Não, Deus não te ama porque você não tem Jesus. Mas então Deus te ama. Porque se você tem Jesus, você está abaixo do amor de Deus. Mas se você não tem Jesus, você está abaixo da ira e abaixo da justiça de Deus. Se você não tem Jesus, você não tem esperança. Mas se você tem Jesus, você tem esperança. Porque Jesus é a esperança. Jesus é a esperança deste mundo. Isto foi-me dado agora, em plena reunião. Jesus é a esperança deste mundo. Oh, meu Deus, glória a Deus. Jesus é a esperança deste mundo. Porque desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. Glória a Deus. E estamos a falar da lei, irmãos. E quero frisar uma coisa, antes de ir para a graça. E quero frisar uma coisa, que ninguém sai daqui confuso. Deus não ficou assim. O homem não obedeceu a lei. Deus estava sempre no controle. Isso também é importante a pessoa saber, para não entrar em heresias. Deus, desde o início, desde Adão até Moisés até Malaquias, ele sabia tudo o que ia acontecer, ele estava no controle, 100%. Nem 99%, nem 95%, não, ele estava 100% no controle. Ele não ficou assustado, nem surpreendido quando o homem não podia cumprir a lei. E não ficou assim, a sério? Não, ele não ficou assim, porque Deus está no controle. Nós sabemos que era transitório, breve. Era breve, porque ele tinha um plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito de Deus. E vamos agora ver a graça. A cura para este mundo. Quem é a cura? É Jesus Cristo. O Benaron, o paracetamol, o Brufen. O Brufen das nossas vidas. Gálatas 3, vai lá. Que horas são? Estamos a falar da graça de Deus. Gálatas 3, 23. Gálatas 3, 23. Glória a Deus. Onde é que está? Para cima da minha Bíblia diz assim, não sei se está na vossa, mas a minha Bíblia diz assim. E para cima do capítulo 3 diz assim, a lei é impotente para salvar. A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Gálatas 3, 23 diz assim, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Você imagina uma águia e as suas criaturas debaixo da asa, assim. Quando eu leio isto, eu lembro-me disso. Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados pelaquela fé que havia de manifestar, está a falar de Jesus Cristo, da maneira que a lei nos serviu. Olha o que a Bíblia fala aqui. Da maneira que a lei nos serviu de aio. Quem sabe o que significa a palavra aio? Quem sabe o que é um babysitter? Ama. Exatamente. É alguém que cuida dos filhos, cuida de alguma coisa. E a Bíblia está aqui a comparar a lei para nos servir de aio, de ama, de babysitter, para nos conduzir a Cristo. Para quê? Pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, Jesus Cristo, glória a Deus, já não estamos baixo do aio, já não estamos baixo da autoridade da ama, não estamos baixo da autoridade do babysitter. Porquê? Porque todos sois filhos de Deus. Glória a Deus, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Então a graça de Deus, irmão, veio para liberar o homem, para dar libertação ao homem. Você está liberto. Mas eu não sinto, mas você está liberto. Você é liberto e justificado. Você é justificado e santificado.
Você está liberto de tudo. 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 Pecado, você está liberto, irmãos. Às vezes eu vejo, e eu falo por mim também, pessoas com cara de, como começam, acabou de comer um limão, azedo. Não é? É assim, você está liberto, irmãos. Jesus Cristo libertou do pecado, irmãos, da condenação, da morte. A lei foi quebrada, a nova aliança nós estamos a viver a nova aliança, a graça de Deus. Você não vive na lei, você pode viver na lei, mas tem que cumprir toda a lei. Mas isso não vai ser possível. A Bíblia diz, você quer viver pela lei? Glória a Deus. Pode viver pela lei. Onde é que está isso? Depois vê onde é que está isso. Mas a Bíblia fala, depois eu vou dizer no fim. Você quer viver pela lei? Pode viver pela lei, glória a Deus. Mas tem que cumprir a lei toda. Toda é impossível, irmãos. O que é impossível a lei, diz a Bíblia. Glória a Deus. Então nós vemos no início que a lei veio para fazer um raio-x, de diagnosticar a doença que estava no homem desde Adão. E nós sabemos que a graça de Deus, Jesus Cristo, é o remédio. Colossenses, muito rapidamente. Colossenses 1, 3. Tiago 2, 10. Fala que se você quer viver na lei, pode viver na lei. Tiago 2, 10. Você pode ler isso em casa, no conforto do vosso sofá, com um chazinho, ou um cafezinho, uma bolachinha. Glória a Deus, uma tosta, uma espetada. Uma espetada. O tempo que eu não como uma espetada. Glória a Deus. E não é segredo nenhum que eu gosto muito do livro Colossenses. E isto, então, é espetacular. Colossenses 1, versículo 13. Este é aquilo que Jesus fez para nós. Ele nos tirou. Olha para o seu irmão do lado e diz assim, Jesus tirou da potestade das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Agora olha para mim. Em quem temos redenção pelo seu sangue. Oh, glória a Deus. A saber, glória a Deus. Estou a lembrar uma vez que isto aconteceu em plena reunião. Lembra-se? Isto aconteceu em plena reunião. Este é no outro ministério que nós estávamos no passado. Eu era novo convertido. Não sabia quase nada. Lembra-se disso? Numa convenção de fé. A gente estava lá e tal, e de repente, as luzes apagaram todos. Todos, lembra-se disso? Foi espetacular. Toda a gente começou a cantar, a pular. Acho que estava aquele... que é o nome dele? Josafat, não era? O Asaf. É um cantor chamado Asaf. Pisa Satanás. Quem lembra-se disso? Lembras? Pisa Satanás, pisa. Tem uma música que Pisa Satanás, e toda a gente. Foi espetacular. Estou a lembrar isso agora. Glória a Deus. Ele nos tirou, glória a Deus, do inferno, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele fomos criados, porque nele foram criadas todas as coisas, cá nos céus, na terra, invisíveis, visíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestados e tudo, igreja. Está a falar de Jesus Cristo, glória a Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o verbo, Ele é a palavra de Deus. Ele estava lá desde o início. E Deus está a dizer aqui, meu amigo, seja tronos, dominações, não importa. Tudo foi criado por Jesus e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas sustêm por Ele. Ele é a cola Ele é a cola de Deus. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Glória a Deus. Versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse.
e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, glória a Deus, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. A Cristina falou na quarta-feira, o ministério da reconciliação. Todos nós temos esse ministério, reconciliar com Deus. É por isso que Jesus veio, para reconciliar para reconciliar a ti, Fabiana, a ti, Marcelo, a ti, Carlos, todos nós aqui, para reconciliar com Deus Pai. Para nós sermos novamente reconciliados com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. O grupo de louvor pode subir. Glória a Deus. Então nós vemos, igreja, desde o início, o pecado estava lá. Depois de Adão e Eva, o pecado entrou. Até Moisés não tinha lei. Veio a lei. O pecado adoeceu a criação. A lei diagnosticou o problema, mas também matou os doentes. A lei matou os doentes. A graça trouxe rendição pelo sangue de Jesus Cristo. Por exemplo, quem está a escrever pode escrever isso. Hebreus 8:6 diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto o mediador e o melhor concerto, para que está confirmado em melhores promessas. Glória a Deus. Então, eu quero vos dizer uma coisa para acabar. E quem está a escrever isto, escreve isto. Que isto é importante também. Para acabar mesmo. As diferenças entre a lei e entre a graça são estas. A lei é um acordo, ou era um acordo, um pacto, que é bilateral. Para quem... Bilateral. Para quem não sabe o que significa a palavra bilateral, significa um contrato, uma aliança, um pacto que traz obrigações das duas partes, tanto uma como outra. Se você entra num contrato, num acordo, numa promessa bilateral, os dois lados têm obrigações. Isso é a lei. Se você faz, você vai ter. Você faz isto, você tem isto. Bilateral. Quem está a entender? Esta é a lei. Ou seja, o famoso ditado assim, pagar o preço. Você tem que pagar o preço. É claro, você tem que pagar o preço em termos de pegar na sua cruz e seguir Jesus. Não é esse preço que estou a falar. É o preço de sacrifícios e ordenanças. Você faz, você vai ter. Isso é lei, meu irmão. Isso é lei. Isso é lei. E Deus não quer sacrifícios, senão sacrifícios de louvor. Mas esses sacrifícios na lei, você tem, faz, você tem. Deus não quer isso. Esse é um acordo bilateral. A graça, a nova aliança, é o acordo unilateral. Unilateral. Para quem não sabe o que significa a palavra unilateral, significa um pacto, um contrato, uma aliança que Deus cumpriu a parte dele, mas também cumpre a nossa. Quando Jesus foi àquela cruz, naquele dia, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele fez um pacto unilateral conosco. Ele fez a parte dele e também fez a nossa parte também. Para nós também, agora, em pleno 2017, nós não temos de fazer mais sacrifícios. Nós não temos de fazer mais ordenanças, porque foi pago, foi posto, todo o nosso pecado foi posto naquela cruz. Esse é um acordo unilateral. É por isso que a Bíblia diz: a graça é algo não merecido. É por isso que a Bíblia fala que a graça é algo não merecido. Você não merece. Você não merece, mas você tem. Você não merece a graça de Deus, mas você o tem, porque é um acordo unilateral. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Vamos ficar de pé.